Hoje nós estamos lendo Gálatas, né? Um resumão de tudo para vocês, porque já estamos no capítulo 4. Hoje era para ser o número 5, né? Hoje vamos ver o 5, amanhã vamos estar gravando ele, ok? Bom, antes de ter o joinha, comente, compartilhe, né? Inscreva-se no canal, falta uma pessoa para inteirar os 1000 inscritos, irmãos. Vamos lá. Porque no capítulo 1, Paulo começa a falar essa carta já dando uma repreensão muito grande aos irmãos de Galácia, né? Que estão buscando algo além do Evangelho e da Palavra de Deus. Versos 6 e 7 fala assim: admira que esteja passando tão depressa daquilo que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Antes de conhecerem o cristianismo, os gálatas criam em deuses astrais. Depois de convertidos, passaram a seguir o Evangelho de Cristo. Mas havia pessoas perturbando-os, irmãos, e pervertendo a mensagem do Evangelho. Mas olha o que Paulo fala sobre as pessoas. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo dos céus, vos pregue Evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anatema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega Evangelho que vá além daquilo que recebestes, seja anatema. Anatema significa amaldiçoado, ou até mesmo excluído, expulso do meio dos irmãos. Ou seja, se alguém estiver pregando, querendo perverter o Evangelho ou mudá-lo de alguma forma, devemos nos afastar dessa pessoa. A Bíblia não diz para discutirmos ou brigarmos com ela, apenas nos afastarmos. No verso 10 fala assim: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Logo depois, Paulo afirma que não procura agradar aos homens com o Evangelho, porque se assim fizesse, não seria servo de Cristo. Nós não estamos aqui, irmãos, para agradarmos aos homens, mas sim para agradar a Deus. Amém? Em Gálatas, no verso 16, fala assim: revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue. Agora olha só, que interessante. Paulo veio para revelar o Filho de Deus, Jesus Cristo, às outras pessoas. E isso que nós também devemos fazer. Buscar revelar Cristo, representar Cristo todos os dias da nossa vida. Amém? Verso 23 e 24 fala assim: ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Irmãos, Paulo era um testemunho vivo dos milagres de Deus. Prova de que Deus pode transformar o ser humano. Aquele que antes perseguia os cristãos se tornou um dos maiores pregadores da palavra de Deus. Amém? Agora o capítulo 2. Nesse segundo capítulo das cartas de Paulo, os Gálatas, o autor nos conta que enquanto pregava o Evangelho, vários falsos irmãos tentaram incitá-los a seguir a lei, no caso fazer a circuncisão. Então Paulo escreve no verso 4: é isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Quantos que se dizem irmãos ficam tentando acabar com a liberdade que temos em Cristo Jesus? Quantos que se dizem irmãos ficam tentando acabar com a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão, dizendo que sem a lei nós nunca seremos salvos, reduzindo o sacrifício de Jesus a um mero ato histórico. Meus irmãos, aquele sacrifício na cruz livrou-nos do inferno. Aí no verso 5 fala assim: aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permaneça entre vós. Mas Paulo nos diz que não se submetesse a esses falsos ensinamentos, para que o Evangelho permaneça em nós, irmãos.
Se hoje estamos aqui, é porque muitos não se submeteram a esse evangelho da lei. Amém? No verso 16 fala assim: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, sim mediante a fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. No verso 17 fala assim: mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Nesse capítulo também temos esse discurso poderoso de Paulo que mais uma vez nos deixa claro que a salvação não vem por obras, mas pela crença e justificação em Cristo. Porque eu, no verso 19 fala assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado em Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou a si mesmo, se entregou por mim. Hoje todos nós estamos crucificados com Cristo, vivemos pela fé. O Filho de Deus nos amou, por isso somos livres, irmãos, para viver por Ele, agora representando Deus aqui na terra. Amém? E para finalizar, Paulo nos traz uma grande mensagem para todo aquele que crê na salvação pelas obras. Verso 21. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Olha só. Irmãos, se nós cremos na lei, estamos falando que Deus morreu em vão. Amém? Temos que crer nessas verdades. Capítulo 3 fala assim: no começo do capítulo 3, Paulo faz uma pergunta a Gálatas. No verso 5, aquele pois que vos concede o Espírito e que opera milagres em vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? No capítulo 3, Paulo aponta um outro ponto importante, mostrando que as obras de nada aproveitam. O ideal é a fé. É pela fé que operamos milagres. Amém? Versos 6 e 7 fala assim: o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Sabei, pois, que da fé é que são os filhos de Abraão. Abraão não foi considerado o pai da lei, mas sim o pai da fé. Ele foi justificado não por obras, mas pela fé que teve. No verso 10 fala assim: todo quanto, pois, são da obra da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permaneça em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Irmão, aqui vemos que todos os que estão debaixo da lei estão amaldiçoados, pois estão escritos: maldito todo aquele que não permaneça em todas as coisas escritas no livro da lei. Não adianta seguir uma ou outra. É necessário cumprir tudo, e que não o faz está sob maldição. Entenderam, irmão? Como é impossível você cumprir a lei. A lei é impossível de ser cumprida toda. Amém? São mais de 600 leis. Então, como que nós vamos cumprir tudo? E se você não cumprir uma, você está debaixo de maldição. Amém? Então, nós precisamos de Cristo. Essa é a verdade. No verso 12 fala assim: ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Verso 13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. No verso 14 fala: para que a bênção de Abraão chegasse nos gentios, era Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Jesus se fez maldição por nós, irmãos, para que toda a graça chegasse também aos gentios, ou seja, a nós que não somos o povo de Israel. Verso 22 fala: mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Assim concluímos que a promessa foi concedida àqueles que creem, não aos que cumprem a lei, porque, na verdade, ninguém jamais conseguiu cumprir toda a lei, exceto Cristo. No verso 29 fala: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Hoje somos descendentes de Abraão, irmãos. Herdeiros
graças a Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar só por aqui, o vídeo estava enorme. Amanhã nós comentaremos sobre o capítulo 4 e o 5. Talvez o 6 vamos ter que fazer esse teste, tá bom? E finalizemos Gálatas, ok? Tenha um dia abençoado, cheio da presença de Deus. Dê um joinha no vídeo, irmãos. Compartilhe, comentem. Se inscreva-se no canal. Sabe? Falta pouco. Vamos chegar a 1000 inscritos. Leia a Bíblia, medite na palavra, ore e tenha comunhão com os irmãos. Tenha um dia abençoado, cheio da presença de Deus.